Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Estamos de volta para mais um episódio desta segunda temporada do podcast. Hoje, a conversa sobre autismo é com a APPDA Coimbra e com a Inovar Autismo, duas das nossas associações federadas. Na primeira temporada já tivemos 2 episódios dedicados exclusivamente a estas duas associações, o episódio 6 com a Inovar e o episódio 12 com a APPDA Coimbra. Se ainda não ouviu estes episódios, deixamos aqui o convite para que o faça, para conhecer melhor estas associações e o importante trabalho que desenvolvem. Hoje vamos conversar especificamente sobre projetos e iniciativas que estas duas associações têm ou desenvolvem para adultos com autismo, mas também para a capacitação da comunidade. Connosco temos Ana Albuquerque Nogueira, presidente da Inovar Autismo, e Elsa Vieira, presidente da direção da APPDA Coimbra. Muito obrigada a ambas por estarem aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada a nós pelo convite. Como disse há pouco, hoje vamos focar-nos especificamente nos projetos e nas iniciativas que desenvolvem e nas respostas que têm disponíveis nas vossas associações, especificamente para os adultos com autismo e para a capacitação da comunidade. Que serviços têm disponíveis especificamente para adultos com autismo? Vou começar aqui pela APPDA Coimbra, pode ser? Elsa? Então é assim, em termos de serviços para adultos, começamos logo pelo Centro de Capacitação para a Inclusão, que acolhe os jovens a partir dos 16 anos e no qual está acoplado várias oficinas de pré-profissionalização que os vão permitir depois aceder ao passo seguinte, que é a formação e, quem sabe, depois a empregabilidade. Neste Centro de Atividades Ocupacionais, antigamente, este Centro de Atividades Ocupacionais, agora é a CACI, estou-me sempre a enganar, neste Centro de Atividades para a Inclusão e Capacitação temos a lavandaria, temos acoplado a lavandaria Azul Mirtilo, o quiosque Consigo e a plataforma Azul Mirtilo, todos eles com o objetivo de criar pequenos nichos de ocupação, formação, para depois vir a empregabilidade. Entretanto, respostas propriamente ditas para adultos, temos o Centro de Formação Profissional, para jovens a partir dos 18 anos, e temos depois a residência autónoma de autonomização e inclusão. Agora podemos falar especificamente nesses 2 projetos, nessas 2 iniciativas, começando aqui pelo Centro de Formação Profissional. Para quem nunca ouviu falar, em que é que consiste, como é que funciona, como é que os jovens podem ter acesso a este centro de formação? A entidade, a APPDA Coimbra, é uma entidade formadora acreditada pela DIGERT. Isto permite-nos fazer candidaturas ao quadro comunitário. Há uma medida específica que é da formação para pessoas com deficiência, há uma medida mesmo só para isso, e em que nós desenvolvemos desde 2008 cursos profissionais de longa duração para pessoas com deficiência. Uns têm 2.900 horas, outros têm 3.600. Uns dão só a capacitação profissional e outros dão a capacitação profissional e a académica com o 9º ano. Portanto, tem dupla certificação. E depois, para além disso, temos os de 400 horas que são de especialização, ou seja, para ainda formar melhor os nossos formandos. O centro funciona das 9 às 5 horas na ótica dos formandos, portanto eles assistem diariamente. Os formadores são externos, a maioria, e temos alguns internos especificamente mais para alguns módulos mais específicos da autonomização e inclusão profissional.
E depois temos uma técnica que afeta ao centro, que faz o acompanhamento, a tutoria junto das empresas onde eles estão a fazer a formação em contexto de trabalho. Portanto, são 1200 horas, dá perfeitamente para a pessoa com deficiência adaptar-se ao posto de trabalho e a entidade empregadora ver se consegue, se aquela pessoa rende, se quer investir naquela pessoa. Normalmente trabalhamos com empresas pequeninas, empresas pequenas de tecido, o tecido empresarial é pequeno. Isto implica que as empresas não têm grande suporte para o contrato de emprego, mas têm muito boa vontade e então fazem os contratos de emprego, os 6 mais, que são financiados pelo IFP. Mas depois disso voltamos outra vez um bocadinho à estaca zero, porque depois temos que voltar outra vez ao processo de integração de cada pessoa. Acho que com as quais temos melhor sucesso é com as empresas, as médias e grandes empresas. E há empresas já inclusoras, com a marca inclusiva, que é como, por exemplo, a Jerónimo Martins através do Pingo Doce e o El Corte Inglês, onde nós temos pessoas já integradas, mesmo com contrato de trabalho, pessoas com autismo, mesmo com contrato de trabalho normal, sem deficiência. Acontece que aqui nesta área temos alguma dificuldade, nomeadamente quando a pessoa, isto em termos de grandes empresas que têm que cumprir com as cotas, com a lei das cotas, normalmente podem lá ter o formando a fazer o estágio e depois, quando é a altura, mesmo que gostem, isto aconteceu-nos, mesmo que gostem do formando, depois não o integram porque não estão a tirar o lugar das cotas. Então, e não o integram porquê? Porque lhe falta isto na área do autismo. Há muitas pessoas que não têm o certificado multiusos que lhe permite ter a incapacidade de 60%, que lhes leva a facilitar a entrada no contrato de trabalho. É uma lacuna com a qual nos separamos, é uma injustiça e estamos a trabalhar nesse sentido junto de Coimbra, das equipas médicas do Centro Hospitalar de Coimbra, a ver se conseguimos que seja criada uma consulta que faça de tal maneira o diagnóstico, os relatórios médicos, para que quando vão à junta médica, a junta não tenha qualquer tipo de dúvidas de que aquela pessoa tem capacidade para uma série de coisas, que não consegue viver sozinha, que pode trabalhar sim, mas com supervisão, com tutoria e tem que ser percebida nesses moldes. É uma luta que nós estamos a ter e oxalá que consigamos. Tem que vir, passa pelas equipas médicas dos hospitais, criar isso. Residência autónoma. Na residência autónoma, a residência autónoma é uma casa, como outra qualquer, em que habitam 5 pessoas com um nível de autonomia bastante elevado, quer dizer, às vezes não é tão grande, mas então nós trabalhamos com essa pessoa no sentido de ensaiar, de que aprenda a apanhar o transporte público que o vai levar ao seu emprego. Portanto, eles estão lá, estão a fazer não estão durante o dia, portanto vão lá dormir, durante o dia saem de manhã e vão para os seus empregos e depois à tarde regressam, fazem o jantar, fazem higiene de casa, sempre com a supervisão e a ajuda dos monitores. Portanto, tem uma equipa própria, que é a coordenadora que junta com a psicologia, com a psicóloga e os monitores. Portanto, tem sempre supervisão. Por mais autónomas que sejam, as pessoas com autismo precisam sempre de algum suporte. Portanto, não quer dizer que sejam incapazes, porque não são, mas precisam sempre de alguma supervisão e de que alguém que os oriente pela vida. Sim, isso, 5? Atualmente Cinco. O ano passado fizemos
3 candidaturas que deram muito, muito trabalho a encontrar os imóveis, porque em Coimbra a habitação é muito cara. Suponho que nas grandes cidades, Sim. nas Em grandes Lisboa, cidades sim. seja a mesma coisa, mas em Coimbra, especialmente por causa da área estudantil, não é? Temos uma habitação muito cara. E o que a medida do PRR para os novos equipamentos fornece é muito pouco. Muito pouco que nos permita encontrar uma habitação que cumpra os requisitos da própria candidatura, que não seja extremamente onerosa, porque mesmo com uma verba mais avultada nós não conseguimos encontrar. O ideal seria termos um terreno, a instituição ter um terreno onde construísse de raiz aquilo de acordo com as normas que são preconizadas, porque no mercado de emprego não há, e nós temos que fazer obras e depois aquilo fica extremamente caro e não é viável irmos por aí. Entretanto, o que acontece com esta medida é que não financia terrenos, portanto, pronto. Entretanto, das 3 candidaturas que eram extremamente necessárias, porque é uma medida muito boa e muito necessária, o que aconteceu foi que, por questões burocráticas, não foram aprovadas. Quando eu tentei novamente em novembro de 2022, os donos já tinham vendido ou já tinham desistido de esperar mais, porque é um sistema muito, muito complexo. Ou seja, para fazer nova candidatura tem que encontrar novo imóvel, é isso? Novos imóveis, que não é fácil, porque foi assim meses à procura daqueles 3, conseguimos aqueles 3 e depois tínhamos já as obras feitas, já tudo preparado para as obras e depois não deu em nada. E foi a pior emenda que o soneto. Mas eu penso que sim, que tem que ser revisto, porque desta forma nós não conseguimos fazer. Não, porque a instituição tem que investir da sua parte, mas se conseguisse a própria medida para já introduzir o terreno, a aquisição de terreno, ou introduzir uma verba maior, talvez fosse mais fácil. Mas é muito necessário, nós temos 15 pessoas em lista de espera há muito tempo e é desesperante, não é? Porque aquilo não é só para as pessoas que estão em Coimbra, portanto, visa a autonomização. O sair de casa dos pais já é uma coisa boa, já é o sair debaixo do ninho, de coisa, e ter uma vida mais apropriada, mais com o trabalho de autonomização em todas as áreas. Pronto, e as pessoas vivem em família, embora todos eles sejam diferentes, são 5 pessoas, que depois adaptam as tarefas, todos têm as mesmas tarefas, mas escalonadas, portanto entendem-se todos muito bem e cá estamos nós depois para redimir as coisas. E vai haver nova fase de candidatura ou não? Eu não sei, o PRR acaba em 2026, não sei se a gente consegue. Se isto não for revisto, é muito difícil eu voltar à candidatura. Quem passa por este processo sabe que é doloroso, muito doloroso. Muito doloroso foi para nós e é para quem procura essa resposta e depois essa resposta não existe, não é? Também é a mesma pergunta que a Elsa fez sobre os serviços que têm disponíveis especificamente para adultos com autismo. A Inovar tem para os adultos com autismo à partida sempre a porta aberta, neste sentido do atendimento e do acompanhamento. E essa porta aberta determina que façamos um trabalho com as pessoas dentro das nossas limitações, que são os projetos que nós temos a correr. E por isso, todos os anos nós temos candidatado ao Instituto Nacional de Reabilitação projetos que visem a inclusão dos adultos com autismo na comunidade, nomeadamente através do emprego e através da capacitação para o emprego. E este ano temos a correr um desses projetos, que chamamos Laboratório de Emprego, e que visa um bocadinho trabalhar esta transição da escola para a vida comunitária, e nós sentimos,
ao longo dos anos que fomos trabalhando esta área, sentimos que havia aqui uma lacuna nas escolas, nomeadamente na elaboração do SPIT, e que nem sempre eram bem elaborados de uma forma que fosse realmente uma transição para a comunidade, e este ano colocámos essa variante também no trabalho. Portanto, a porta está sempre aberta. Temos, como a APPDA Coimbra, também estas limitações dos financiamentos, e neste momento fazemos essencialmente mediação para a inclusão. Às vezes há jovens que nos procuram, por exemplo, porque não têm o diagnóstico, ou porque estão simplesmente muito angustiados ou deprimidos, e na verdade há aquele papel da equipa de psicólogas que acolhe estas pessoas, e muitas vezes são pequenas coisas, não é? Às vezes as pessoas também não precisam de muito, precisam de alguém que as ouça, que ajude a procurar um emprego, ou que resolva ali uma questão, por exemplo, com a escola, ou até mesmo com a família. De uma forma mais estruturada, nós temos os Centros de Apoio à Vida Independente, que são os CAVIs. Portanto, o Centro de Apoio à Vida Independente neste momento está na fase final do projeto piloto, que vai finalizar agora e que em princípio irá continuar. E os Centros de Apoio à Vida Independente em Inovar funcionam na área metropolitana de Lisboa. Nós acompanhamos 18 jovens que vivem em sítios tão diferentes como Mercês, Vila Franca, Setúbal, Almada. E temos também o Centro de Apoio à Vida Independente localizado em Vendas Novas e que apoia jovens, há mais ou menos 14 jovens de Porto Alegre, Beja, Santarém, Alcochete. Portanto, apoiamos jovens, portanto, em toda a área que é designada a NUT 2, portanto é o Alentejo, todos os distritos do Alentejo e alguns concelhos do distrito de Santarém. Este modelo de apoio à vida independente já existia na Europa. Existia na Europa essencialmente testado e orientado para as pessoas com deficiências físicas ou com deficiências sensoriais, e quando nós falávamos com os nossos parceiros europeus, notávamos que realmente não havia este modelo da vida independente, ainda não estava testado e bem testado na área do autismo. Só para vocês, não sei se sabem, mas, por exemplo, na Suécia, as pessoas autistas não podem aceder à vida independente. Portanto, existem algumas limitações em alguns países da Europa. E, na verdade, o modelo português permite este livre acesso a todas as pessoas com autismo, independentemente das suas capacidades ou incapacidades. No caso dos CAVIs, todas as pessoas com deficiência têm que ter um atestado multiusos para acederem à medida, as pessoas com autismo não. Portanto, tem essa variante que é importante, não é? Daquilo que a Elsa apontou, não é? O modelo de atribuição da incapacidade em Portugal tem que ser revisto, porque ele está centrado numa avaliação que vem dos acidentes de trabalho. Portanto, imagina, não é? Uma coisa completamente da pedra lascada, quando nos outros países europeus já estamos a fazer avaliação, portanto, em que se avalia a funcionalidade, nós aqui ainda estamos no modelo dos acidentes de trabalho, e portanto as pessoas com autismo são altamente prejudicadas. Porquê? Porque toda a grelha está feita para quem tem uma deficiência física ou quem teve uma incapacidade provocada por um acidente. O MAVI considerou esta lacuna e, portanto, as pessoas com autismo acedem aos Centros de Apoio à Vida Independente com diagnóstico portanto, médico, com relatório médico, e depois, naturalmente, com uma entrevista que é feita pelas equipas. A centralidade da vida independente é esta, não é? Ou seja, eu tenho, de acordo com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, portanto, todas as pessoas têm direito de ter vida independente na comunidade. E os CAVIs o que proporcionam é um assistente pessoal, ou seja, aquela pessoa que me vai acompanhar para eu conseguir ter um pleno direito na comunidade. Se, por exemplo, nas deficiências físicas estamos muito a falar de alguém, por exemplo, que me ajuda a mover, ou que me ajuda, por exemplo, as pessoas que têm uma incapacidade dos membros superiores, que me ajuda a fazer a minha alimentação, a minha higiene, etc. No caso do autismo, nós temos essencialmente alguém que me dá a minha relação com a comunidade, não é? Que também me ajuda nos diferentes contextos da minha vida, mas que essencialmente tem este sentido da mediação para a comunicação, a mediação para a inclusão. O modelo é um modelo completamente centrado na pessoa, ou seja, nós, quando o jovem acede ao CAVI, a primeira pergunta que nós fazemos é: quais são os teus sonhos?
E às vezes percebemos que as pessoas não têm esta consciência de si próprias, não é? Esta consciência de que têm o poder de concretizar os seus sonhos. E este é o grande sentido dos nossos centros de apoio à vida independente, através do assistente pessoal, através da equipa, através de um trabalho permanente com o jovem e com a família, é essencialmente uma concretização de sonhos. Sonhos de estudar, sonhos de ter um emprego, sonhos de fazer ginástica no clube da minha rua, sonhos de ser. Sobre os projetos e iniciativas, Elsa, que projetos estão a desenvolver que querem divulgar? Esta área para mim é a minha praia. Eu adoro desafios, adoro tudo que seja inovação e que possa vir ao encontro de facilitar a vida a todas as pessoas, principalmente ao nosso público-alvo, pessoas autistas, e depois todas as pessoas que têm que lidam e que lhes dão suporte. Neste momento nós temos 2 projetos. Funcionamos muito com base no financiamento a projetos, não é? E neste caso temos o INR que nos financia todos os anos 2, 3 projetos para que nos aumenta aqui um bocadinho, embora cada vez esteja mais reduzida a verba, mas ajuda-nos aqui um bocadinho a fazer aqui alguma coisa dentro dos direitos das pessoas com autismo e da igualdade de oportunidades, melhoria da qualidade de vida. Neste momento temos a página acessível, estamos a tratar do site que seja mais acessível, porque estava muito em baixo. Depois temos um piloto que vai ajudar aqui os pais que tiveram os diagnósticos há pouco tempo. É uma área que está muito a descoberto, os pais estão muito sozinhos, e este impacto do diagnóstico, fizemos aqui um projeto para os ajudar com sessões de formação que vão ao encontro de desmistificar um pouco todo o processo que é aquele boom que acabou de entrar naquela família, e então fazê-los sentir que não estão isolados. Depois temos o clássico do INR, que é os 4 dias fora com os meninos, num campo de férias normal na comunidade, para que os pais possam de alguma forma respirar um bocadinho, poder ir ao cinema, poder fazer coisas tão simples como ir jantar juntos, como ir fazer qualquer coisa, namorar, passear, o que quer que seja. 4 dias só por ano, não conseguimos fazer mais. E depois temos os Erasmus. Os Erasmus, nós temos 2 grandes projetos de Erasmus que já acabaram, um para as AMAs e outro para o Shailene, que é o Shailene, e o outro que é o Active, que é para os professores ajudarem na empregabilidade das pessoas com autismo. Neste momento temos 4 a decorrer, 4 projetos Erasmus mais a decorrer. 2 são para as crianças, crianças professores, e um é para a empregabilidade, que é o Jobs for All, em que estamos a criar estamos neste momento a fazer um levantamento junto das empresas sobre todas as necessidades tecnológicas que necessitam, porque todos os projetos estão virados para as tecnologias, para ajudar com as tecnologias. E então este levantamento vai levar também a que seja elaborado um guião para as empresas, suporte para as empresas, e como é que eu ia dizer, uns 3 jogos de realidade virtual que simulam 3 profissões. Portanto, as pessoas com autismo vão poder fazer formação praticando através da realidade virtual. Portanto, este é um projeto que eu estou em pulgas para saber como é que vai acabar. E peço desculpa de interromper, esse treino será nas empresas?
nas empresas que irão ser parceiras do projeto ou não? Pronto, as empresas vão ajudar. É isso que nós queremos agora, é que nos digam o que é que pretendem para estas profissões, que é para adequar o máximo possível, porque uma coisa é o que nós damos na formação, na sala, o clássico. Outra coisa é o que as empresas nos pedem e nos dizem, olha, faz falta isto, faz falta aquilo, e é um bocadinho por aqui tentar adequar. Se bem que cada empresa é uma empresa também e isto varia muito, mas há bases que queremos colmatar. Entretanto, também temos o do desporto, que é o Matter Matters, que é para criar um modelo que permita aos nossos jovens com autismo terem acesso a uma série de modalidades que não têm de forma financiada, ou seja, que seja possível haver um desporto mais inclusivo, que as pessoas possam aceder a modalidades que não podem, porque não têm financiamento para isso. Então é esse modelo que estamos a criar também junto com os parceiros europeus. Depois já lhe peço, ou colocamos depois na descrição do episódio, os sites ou as redes sociais desses projetos para as pessoas poderem consultar e ver tudo. Ana, projetos da Inovar Autismo. Nós estamos aqui um bocadinho como Coimbra, não é? Nós vamos a jogo, vamos sempre a jogo. Só completar aqui um bocadinho o que a Elsa disse, estes projetos, nomeadamente os projetos Erasmus e também um bocadinho os INRs, permitem-nos implementar ideias novas e permitem-nos testar ideias novas e permitem-nos, no caso dos Erasmus, permitem-nos trabalhar com outras associações e com outras entidades e perceber que se calhar nós não estamos assim tão mal, que até somos bastante inovadores mas aprendemos sempre, não é? E permitem também demonstrar à sociedade portuguesa que é possível fazer as coisas de forma diferente e que há caminhos diferentes a explorar. Aqui um bocadinho como a Elsa, nós temos ido a jogo sempre. Pronto, vou começar pelos Erasmus. Nós terminámos agora um Erasmus que foi os Mediadores para a Inclusão, que é um projeto muito importante. Porque a par dos assistentes pessoais veio mostrar à sociedade portuguesa que é muito importante haver esta profissão ou esta profissionalização ou esta especialização do mediador para a inclusão, que todas as empresas deviam ter um mediador para a inclusão, todas as escolas, todos os professores deviam ser formados em mediação para a inclusão. Portanto, isto foi um projeto que nos veio, que nós trabalhámos com os nossos parceiros, mas que veio realmente aqui, eu acho que vai provocar alguma mudança na sociedade portuguesa. Estamos a finalizar um projeto Digitu, que é um projeto vocacionado para os professores, formar professores para trabalharem com crianças autistas usando novas tecnologias. Portanto, este foi um dos projetos que surgiu da pandemia mas que veio aqui também verificar uma lacuna, não é? Que os nossos professores estavam muito pouco tecnológicos e que, na verdade, tudo o que é jogos e tudo o que é computadores são sempre áreas muito apetecíveis para as crianças e, portanto, têm que ser aproveitadas enquanto processo educativo. Estamos também com um projeto na área do desporto. Portanto, estes dois projetos nós fomos coordenadores e saiu da nossa cabeça. O projeto do desporto nós somos parceiros. É um projeto que se chama Sacré, que já tem site e tudo isso, que visa criar um modelo de formação para treinadores desportivos. Como tem uma universidade francesa na área do desporto, vai ter aqui uma componente científica muito forte, ou seja, nós vamos nos 3 países, que é Portugal, Itália e Croácia, nós vamos pegar em jovens e esses jovens escolhem a modalidade que querem fazer. No início do projeto, esses jovens são avaliados de acordo com aqueles parâmetros de avaliação desportiva, de performance desportiva, portanto, através desta universidade francesa, e portanto isto vai ter uma duração, a parte prática, já não sei se é 3 meses, se é 6 meses, e no final dos 6 meses voltamos a fazer a bateria de avaliação de performance desportiva. Porque o que é que acontece no autismo? Nós fazemos imensa coisa, não é? Mas depois, quando vamos à procura de estudos científicos, existe muito pouca coisa.
E, portanto, este projeto vai criar aqui também uma base científica na área do desporto, que é muito importante para depois se moldarem as modalidades, se moldarem o treino, a forma como os treinadores trabalham, a forma como as próprias modalidades podem ser adaptadas aos diferentes jovens. Este é um projeto que nós estamos assim também com muita vontade de o ver implementado e de ver os resultados. Depois vamos a jogo, e vamos a jogo em 3 áreas, ou seja, nós trabalhamos de acordo com o modelo biopsicossocial da deficiência, ou seja, a deficiência não está na pessoa, está essencialmente na sociedade, que não sabe acolher essa pessoa. Não é? Quando eu trabalhei com um colega meu que era surdo, o problema não era dele, era meu, que não sabia a língua gestual portuguesa. Portanto, há aqui esta incapacidade da sociedade, que é o modelo social, o modelo biopsicossocial introduz esta questão de que temos também que trabalhar com a pessoa com deficiência para que ela se inclua da melhor forma. Eu costumo dizer, não basta construirmos uma boa rampa, é preciso que a pessoa com deficiência tenha uma boa cadeira de rodas. Portanto, tem que haver aqui esta dupla capacitação. E por isso nós temos projetos que são centrados nas pessoas, não é? Nas pessoas autistas e nas famílias. Temos projetos que são centrados na comunidade. Nós estamos a terminar agora um projeto que é o Kit de Direitos Humanos, que é a construção de um jogo sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e este jogo foi construído com os jovens de escolas e de grupos de escuteiros, ou seja, não fomos nós que chegámos à escola e dizemos, olha, o jogo vai ser assim, não. Com os miúdos nós fizemos uma série de atividades sobre diversidade, sobre inclusão, e os miúdos foram construindo o jogo connosco. E isto foi um trabalho, é este trabalho de capacitarmos a comunidade para a diferença e para a inclusão. Temos um projeto, este projeto é Portugal Inovação Social e é neste momento uma referência do Portugal Inovação Social e já se concretizou num jogo de tabuleiro, que já está feito, e vai se concretizar depois numa app e no Moodle para que o jogo possa ser jogado no telemóvel e nos computadores. O que é que nós fizemos? Nós trabalhamos com muitas escolas, com muitas crianças e, portanto, nós introduzimos esta questão da diversidade, da neurodiversidade, da inclusão, como é que eu sou, como é que o outro é. Na verdade, eu e o outro somos a mesma coisa, não é? Porque cada um de nós é diferente. Também virado para a comunidade, nós temos um projeto Gulbenkian, na Active Citizen, a correr, que é um projeto que visa criar esta consciência de todos nós sermos agentes de intervenção ao nível dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Mais uma vez, trabalhamos essencialmente com jovens com deficiência, jovens sem deficiência, e neste momento estamos na fase da capacitação dos técnicos das ONGs. E temos estado a capacitar técnicos de diferentes ONGs pelo país inteiro. Depois, isto em termos de grandes projetos, não é? Gulbenkian, Portugal Inovação Social, temos depois os CAVIs, que já falámos há pouco. Nos INRs, nós somos um bocadinho como a APPDA Coimbra, nós vamos sempre testando, olha, este projeto de emprego, este projeto de apoio às escolas, este projeto de apoio às famílias. Este ano, ao nível do INR, nós estamos com 2 projetos, um que é o Laboratório de Emprego, que eu já falei, que é um projeto que visa a capacitação dos jovens para a procura de emprego, mas também para um autoemprego ou simplesmente para jovens, por exemplo, que estejam ainda a estudar para desenvolver aquilo que nós chamamos as soft skills, não é? Porque a escola, e isto acontece com todos nós, a escola forma-nos para sabermos tudo e mais alguma coisa, mas muitas vezes os jovens saem sem saber fazer um currículo, sem saber ir a uma entrevista, sem saber muitas vezes questões que têm a ver com o funcionamento das empresas, e às vezes nós notamos isso mesmo nas nossas organizações, às vezes acolhemos jovens estagiários que às vezes não sabem coisas básicas de como estar numa empresa, como se relacionar com os colegas e não têm propriamente autismo. Portanto, esta questão das soft skills é uma questão que já está a ser abordada mesmo, por exemplo, em universidades. A Universidade do Minho tem neste momento, no final, um curso de soft skills para todos os alunos e, portanto, estas questões são muito importantes para todos e para todas. E estamos também com o INR. Este ano fizemos um INR com uma entidade, foi o Instituto Politécnico de Santarém, e vamos fazer um projeto de capacitação dos alunos do Politécnico de Santarém para mediadores para a inclusão. Ou seja, acaba por ser um bocadinho um upgrade do nosso Erasmus.
Os projetos Erasmus são muito interessantes e nós temos que os levar para a frente, não é? E, portanto, nós estamos a fazer com o Politécnico de Santarém este caminho de criar com o Politécnico de Santarém um curso de mediadores para a inclusão para todos os alunos. Como é que nós chegamos ao Politécnico de Santarém? Através de um jovem nosso, do Cavi, que é aluno do Politécnico de Santarém, que começou a ser acompanhado pelo assistente pessoal, e as professoras do Politécnico perceberam que havia ali qualquer coisa diferente e que, para além do trabalho que elas já faziam de inclusão, que é fantástico, porque elas acolheram este jovem de uma forma maravilhosa, e o assistente pessoal, e criou-se ali realmente uma equipa muito interessante, elas perceberam que podiam ir mais para a frente. E, portanto, é este caminho que nós tentamos fazer, ou seja, sempre que entramos numa escola, sempre que entramos num clube, sempre que entramos na comunidade, é uma semente que fica, não é? E é uma semente que germina e que dá fermento. E este trabalho com Santarém nasceu realmente do Centro de Apoio à Vida Independente e nasceu de um jovem e do seu assistente pessoal. Quer com o INR, quer mais recentemente com o BPI, nós criamos um projeto dedicado só aos cuidadores, só às famílias, que se chamou o Descanso do Cuidador, onde nós trabalhamos com várias famílias que se inscreveram, por um lado num programa de formação, ou seja, os grupos de pais, e foram vários grupos de pais e de mães diferentes, escolheram quais eram os temas que queriam abordar, quais eram as dificuldades que tinham, e isso foi um trabalho em grupo, com um grupo de pais e técnicos da Inovar, e depois o projeto teve um trabalho dedicado só a cada família. Com coaching familiar, as pessoas têm muitas dúvidas, têm muitas dificuldades. Olha, como é que organizo o dia quando o jovem chega da escola? Como é que eu organizo? Olha, eu tenho esta dificuldade com ele, às vezes a questão do comportamento, às vezes pequenas coisas. E nós trabalhamos com cada pai neste processo de coaching individual, portanto, com o pai, com a mãe, com a família, verificamos o que é que as pessoas queriam trabalhar. E depois tivemos também um processo de substituição do cuidador. Portanto, para a mãe poder ir jantar, poder ir ao restaurante, poder ir a uma consulta. Este projeto terminou e com ele terminou o financiamento. Este apoio aos pais e às famílias nós mantemos com o atendimento, não é? Com o atendimento e com o acompanhamento. No entanto, a questão do coaching e da substituição do cuidador são sempre questões mais onerosas e que nós teremos que encontrar ou uma resposta social inovadora na segurança social que atenda a esta questão também dos cuidadores e da qualidade de vida da família, ou então novamente um sponsor privado. Esta questão dos cuidadores está muito na vanguarda. Eu acho que antes desta vanguarda a Federação já tinha lá chegado, não é? Porque a própria Federação e primeiro a APPDA Setúbal e depois a Federação fez um estudo da qualidade de vida das famílias com jovens e crianças com autismo, e esse estudo foi super importante. Porquê? Porque permitiu criar aqui uma métrica de avaliação da qualidade de vida da família específica à área do autismo, e na verdade nós já tínhamos detectado estas questões todas, não é? E portanto os estudos estão disponíveis e podemos ver os resultados que, principalmente aquilo que a Elsa falava na questão do diagnóstico, é muito complicado quando uma família recebe o diagnóstico. Uma grande percentagem das mães têm depressão nesses primeiros anos. Eu estou agora a lembrar-me de conclusões de cor, não sei se vocês recordam. A maior parte das famílias têm realmente dificuldades económicas, a maior parte das famílias têm uma restrição da sua vida social e da sua vida comunitária. Portanto, nós temos aqui já um bom diagnóstico do que é que acontece. E no nosso dia-a-dia nós verificamos que são estas as dificuldades das famílias. Agora, tem que haver realmente uma resposta ao nível do Estado, da sociedade, para estas necessidades das pessoas, não é? Porque depois, quando nós começamos a trabalhar nos centros de apoio à vida independente, nós deparamos com jovens que, desde que saíram da escola, estavam completamente fechados em casa, as mães em burnout, algumas mães enquanto a criança esteve na escola, a mãe até mais ou menos conseguiu trabalhar, quando a escola terminou,
a mãe teve que desistir de trabalhar, o pai teve que se reformar mais cedo, e portanto, nos centros de apoio à vida independente, nós também trabalhamos muito com as famílias e sabemos, porque esse é o feedback das famílias, que lhes damos também muita qualidade de vida. Agora, há aqui um trabalho com as famílias que é um trabalho intenso e que tem que ser realmente estruturado e que tem que ser naturalmente financiado. Muito agradecemos ao BPI que acreditou no projeto, mas agora nós precisávamos de avançar mais porque sentimos esta necessidade diária nas famílias, não é? E portanto eu acho que a Federação e as outras associações devem ter diariamente telefonemas de mães que estão em burnout, pais que estão em burnout, de situações muito complexas e que temos que realmente ter uma resposta para elas. Sim, porque infelizmente os projetos enquanto estão a decorrer, o financiamento existe e é tudo muito bom, mas depois de facto termina o financiamento, termina o período do projeto e agora? Porque as necessidades mantêm-se, não é? As pessoas continuam lá. Por acaso, para esta pergunta é para ambas. O que ambicionam para o futuro? Idealmente, se tudo fosse simples e sem necessidade constante de financiamento externo, o que acham que falta e gostariam de implementar? Seja um produto, serviço ou iniciativa? É um bocadinho por aqui. As nossas dificuldades são essencialmente financiamento. Nós lidamos diariamente com uma gestão, eu não sei, fazemos malabarismos para conseguir financiamento. E ideias temos muitas, porque nós sabemos a realidade. Aliás, as pessoas que estão nas associações são mães, são pais, sabem na pele o que é que, qual é o coisa, e vão à procura das soluções, não para os seus filhos, mas para os seus filhos e os filhos dos outros, não é para todos, não é? E é um bocadinho por aqui que nós vamos. Acaba-se o financiamento, acaba-se o projeto. Nós temos agora eu esqueci-me de falar também do BPI Capacitar, aproveitando porque é uma inovação nossa, vamos fazer uma cozinha de alimentação saudável para a empregabilidade, para formar pessoas com autismo que queiram estar na cozinha, para produzir refeições saudáveis rápidas, para poder em 2024 escoar num bar que também será posto à nossa disposição. Pronto, já estamos aqui a trabalhar um bocadinho com a comunidade, neste caso com a Universidade de Coimbra. Ou seja, a própria instituição procura também ir ao respostas de integração, não é? Porque é difícil. O resto, temos 5 projetos na calha, Erasmus, que metemos. Um dos meus sonhos é que todos eles são tão lindos, tão importantes, que vão ajudar de alguma forma aqui a ter ferramentas dentro das áreas tecnológicas, que vão ajudar uma série de gente, seja com autismo, seja sem autismo, seja o que for. Mas é assim, o principal foco é a sociedade. Enquanto toda a sociedade não estiver consciente de que as pessoas com deficiência, autismo ou sem autismo, todas as pessoas têm os seus direitos e os seus deveres. As pessoas com autismo têm direitos, têm deveres também, não é? Dentro daquilo que conseguem perceber. E a mudança de mentalidades é a coisa mais difícil que nós conseguimos, que nós temos. É quase como um remar contra a maré. Estamos sempre e vamos como quase de porta a porta. E pronto, e que deixem de ver o autismo como o coitadinho que não consegue, porque não é de todo isso. O autismo é invisível, portanto a pessoa não tem deficiência visível, mas tem uma incapacidade na comunicação, na interação social, e depois, derivado disto, tem os comportamentos estereotipados. Coisa. Portanto, enquanto a sociedade não se capacitar, não estiver mais aberta para incluir a todos, a coisa fica muito complicada. E por mais que a gente lute, está a Inovar Autismo a lutar, estamos nós em Coimbra a lutar,
está outra associação do Algarve a lutar, está a Para, está uma série de instituições a lutar, salvo todas as que não me lembro, mas não acaba por ser assim uma coisa que depois o fruto que se vê é muito lento. É muito lento, demora muito tempo, não acompanha o que a gente quer. Portanto, aquela paixão que nós temos ao estarmos aqui as duas a falar dos nossos projetos e dos projetos das instituições que gerimos e de tudo o que vemos à nossa frente, ao horizonte, ao longo, e o que queremos, depois é um bocadinho frustrante quando as coisas não andam como nós queremos, à mesma velocidade. Mas nós estamos cá para fazer e lutar enquanto nos derem força e coragem, não é? Mas lentamente as pessoas, a sociedade vai mudando, temos empresas inclusivas e vamos conseguindo. E os professores já vão percebendo e os pais também já vão também mais facilmente gerindo, já não é aquele boom que havia aí há uns anos atrás, que era o autismo, e agora caiu-me o mundo. Cai o mundo, sim, mas a pessoa sente que não está sozinha, que há sempre alguém que está e que a vai ajudar, seja o médico, seja o psicólogo, seja a instituição, seja quem for, está lá. E então era um bocadinho que os pais sentissem esta esperança que nós também temos que transmitir, e que as empresas também sentissem que, ao empregar pessoas com autismo, têm mais-valias porque têm empregados excelentes. E no desporto, Patrícia, também te vou convidar para a nossa amostra, porque nós estamos a fazer o nosso levantamento de necessidades para o coisa, estamos nessa fase, e eu sei que tu gostas muito de desporto, e então também te vou convidar para o teu contributo. Vou logo procurar um hotel ou também pedir ao pai para uma habitação da militar que vivemos nos últimos 2 anos antes do hospital pediátrico, porque só é permitido sair após 18 anos no hospital pediátrico, e peço logo ao pai que se possa ficar alguns dias naquela habitação dos militares. Nós neste momento temos a Elsa falou da questão da habitação e fala-se muito na questão da habitação, e há aqui uma resposta imediata ao nível da habitação que é algo que nós ambicionamos para o futuro próximo, que é esta conciliação da vida independente com a habitação, ou seja, eu poder ter a minha casa, e aí há jovens que se calhar iam querer ter o seu apartamento, há jovens que se calhar iam estar num sistema como as residências em co-housing, eu poder ter a minha casa e poder nessa casa ter o apoio do meu assistente pessoal. Este sistema já existe lá fora, eu estou-me a lembrar de Inglaterra, já existe lá fora, já está absolutamente testado, portanto é um bocadinho a residência autónoma, mas com esta conciliação com o assistente pessoal, e isto é um sonho que nós temos e que queremos concretizar, não é? Porque neste momento os nossos centros de apoio à vida independente apoiam essencialmente jovens que ainda estão em contexto de família, mas estes jovens e as suas famílias querem a emancipação dos seus filhos, e portanto este é realmente um futuro, e acho que neste momento que se fala tanto de habitação e de programas de habitação e de políticas de habitação, acho que as pessoas com deficiência ficaram um bocadinho para trás. Se calhar a culpa também foi nossa, que não fomos a jogo quando se esteve a discutir as políticas, mas na verdade nós queremos ter acesso à habitação tal como os outros grupos, e se calhar na verdade com aqui algumas facilidades ou algumas adequações às nossas necessidades. Estou a falar de habitação pública, não é? Pronto, o acesso à habitação pública
terá que haver um programa necessariamente para as pessoas com deficiência para poderem aceder à habitação pública e depois outros programas que se possam fazer. No mundo ideal onde nós tivéssemos dinheiro, eu estou um bocadinho como a Elsa, ou seja, no mundo ideal é que nós tivéssemos dinheiro para tudo, a única coisa que nós precisávamos é que a sociedade fosse realmente diferente, porque eu posso ter dinheiro para tudo, mas se as pessoas, se a escola, se os professores, se os auxiliares, se os alunos não estão abertos para acolher o outro, por mais dinheiro que eu tenha, o mundo é feito de pessoas, não é? E o mais importante também são as relações, não é? Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas se eu não consigo construir relações duráveis e relações saudáveis e boas relações, a sociedade não funciona, não é? Se eu não tiver empresas que sejam realmente inclusivas, pessoas que sejam inclusivas, auxiliares de educação, colegas, hospitais, não é? Se não houver esta aceitação do outro na sua plenitude, por mais dinheiro que eu tenha, não consigo. E, portanto, no mundo ideal, precisaríamos de pessoas ideais? Não. Precisaríamos de pessoas que, com todos os seus defeitos e com todas as suas capacidades, incapacidades e limitações, tivessem esta abertura de aceitar o outro também, com as suas capacidades, com as suas potencialidades e com as suas limitações. E este seria realmente um mundo. E quando olhamos para o mundo atual, que está cada vez mais intolerante, esta é realmente, eu percebo a Elsa, esta é realmente a nossa preocupação, porque sentimos que o mundo está realmente a ficar cada vez mais intolerante e pensamos muitas vezes como é que vai ser o futuro dos nossos filhos neste mundo tão intolerante. Agora, com todo o dinheiro do mundo, eu acho que havia de haver esta aposta, não é, de que cada jovem com autismo não chegasse, como muitos jovens chegaram aos centros de apoio à vida independente com 16, 17 anos e dissessem eu não tenho sonhos. Ou que nós perguntássemos à mãe, então, mas quais são os sonhos do seu filho? Não, ele não tem sonhos. No mundo ideal, eu gostava que todos os jovens, todas as famílias tivessem o apoio que precisam, da forma que precisam, no modelo que precisam, desde o início. E, portanto, com todo o dinheiro do mundo podemos fazer coisas muito más, não é? Como sabemos, há muito dinheiro do mundo que é gasto a fazer coisas muito mal gasto. Portanto, com todo o dinheiro do mundo também temos que ter aqui todas as boas ideias e toda a boa vontade do mundo para fazer coisas boas. E portanto é um bocadinho esta dualidade, não é? Da intenção, do coração e do dinheiro, porque dinheiro sem coração não adianta de muito. Mas é assim, as famílias, há uma coisa que temos que alertar. No mundo ideal, no mundo justo, as famílias teriam a sua, como é que se diz, reforma antecipada. Porque são famílias tão desgastadas, completamente desgastadas. Porque é que não? Isto tem que ser revisto. As famílias têm que ter uma redução na sua idade de reforma. E outra coisa que eu gostava no mundo ideal era agarrar nos paizinhos e nas mãezinhas todas e irmos todos para a caboiada num campo de férias, só pais. E aquilo ia ser uma loucura, não é? E também os nossos trabalhadores, nossos colaboradores, nós temos dificuldades também, nós não somos competitivos em termos de salariais, nem podemos pagar muito melhor. Portanto, o que estamos a fazer, as instituições o que estão a fazer é formar técnicos. Quando os técnicos estão formados, eles arranjam logo rapidamente outro posto de trabalho. E nós voltamos à estaca zero e vamos outra vez formar técnicos. Isto é assustador, para nós é assustador e é um problema com o qual estamos a lidar cada vez mais. E eu penso, onde é que estão as pessoas? Pronto, eu quero arranjar técnicos para fazer parte da nossa equipa e não as encontro. Eu sei lá, não sei onde é que estão. Fala-se em desemprego, mas também não as consigo encontrar. Não sei se estão nas grandes superfícies, cada vez há mais grandes superfícies a serem abertas. Não sei.
este é um desafio que nós nos deparamos, as instituições deparam-se com este desafio e é a realidade. Num dos episódios anteriores, quer a APPDA Algarve, quer a APPDA Lisboa, referiu-nos exatamente o mesmo. É que as pessoas não têm noção que a tabela das IPSS é a tabela salarial mais baixa, ou seja, nós temos, por exemplo, a tabela salarial dos professores, a seguir temos a tabela salarial dos técnicos, portanto, da função pública, e abaixo, depois temos a tabela salarial das cooperativas, e no fundo, temos a tabela salarial das IPS. Isso significa que, se nós temos uma pessoa, por exemplo, formada em pedagogia, por exemplo, uma pessoa que tenha uma formação de professor, ganha mais se trabalhar numa escola pública, depois ganha um bocadinho menos se trabalhar numa cooperativa, depois ganha um bocadinho menos de trabalhar na função pública, depois ganha um bocadinho menos de trabalhar numa cooperativa e depois ganha ainda menos de trabalhar numa IPSS. E, portanto, é o que a Elsa diz, nós não somos competitivos, somos interessantes quando as pessoas saem da faculdade e querem adquirir formação na área do autismo, porque a maior parte das faculdades não formam na área do autismo e, portanto, somos muito interessantes para realmente adquirir experiência e formação na área do autismo, porque todas as associações são muito generosas com os seus colaboradores na área da formação, na área da capacitação em contexto, quando as pessoas, e eu percebo, não é uma aspiração natural de qualquer um querer ganhar um bocadinho mais, as pessoas ou vão trabalhar para as escolas, como por exemplo agora muitos psicólogos, terapeutas da fala foram trabalhar para as escolas, ou vão para a privada, ou vão para a função pública, e portanto, esta questão da tabela salarial das IPSS é muito complicada para nós. É que depois nós também não podemos exigir mais às pessoas e às famílias, não é? Que já estão completamente constrangidas em termos daquilo que gastam no dia a dia. Quando candidatamos projetos a fundos públicos, regemos-nos também pela tabela salarial das IPSS. Nós também não podemos, vamos candidatar agora aqui um projeto ao INR e não pagam, não é? Portanto, nós estamos sempre com esta questão da tabela salarial e, portanto, nesta altura em que toda a gente se queixa um bocadinho da questão das tabelas salariais e dos tempos que tiveram congelados, etc. Eu também estive congelada e sou funcionária pública. Portanto, nós aqui nas IPSS estamos com este grave constrangimento. Mas isto não é uma coisa para daqui a 20 anos, isto é uma coisa que nós temos que resolver neste momento, não é? E que é muito complicado neste momento. E sim, nós na Inovar também temos essa dificuldade. Nós fazemos uma call e não desaparece ninguém. Quer para técnicos superiores, quer para técnicos superiores, quer para, por exemplo, assistentes pessoais, não é? Que é, portanto, uma categoria profissional em que é exigida apenas a formação que a pessoa tinha que ter é exigida apenas a escolaridade obrigatória que a pessoa tinha que ter de acordo com a idade, não é? Pronto, e mesmo para essa que a tabela é bastante interessante, o assistente pessoal, portanto são 900 euros para 40 horas, portanto é acima da tabela normal das IPSS, não é? Para estas categorias de apoio, mas mesmo assim aparece-nos muito pouca gente aqui em Lisboa, como também no Alentejo, portanto não é uma questão de e Coimbra também está com a mesma questão, pois se calhar as pessoas estão todas nas lojas, nos centros comerciais. Não, mas eu penso que, e isto é o meu entender, atenção, não tenho base, mas no que eu entendo é assim, ok, há uma tabela que é de solidariedade social, os trabalhadores da solidariedade social são trabalhadores como outros quaisquer e merecem o mesmo respeito que os outros trabalhadores. E é assim, nós não podemos aumentar porque as comparticipações que recebemos da Segurança Social são poucas, não nos permitem. E o autismo, no caso específico do autismo, é ainda mais grave, porque os acordos são típicos, mas os recursos humanos são muito exigentes, ou seja, nós temos que ter mais recursos humanos do que nos são exigidos. E então é muito difícil de aumentar. As instituições que conseguiram, que aumentaram, ficaram
Ou seja, vieram abaixo, portanto não conseguiram aguentar-se. Pronto, eu acho isto um caso de injustiça, porque alguém tem que mexer nisto. Sim, e depois é aquilo que já falámos aqui algumas vezes, que estas associações acabam por responder a necessidades que deveria ser o Estado a assegurar, não é? Têm respostas que deveriam ser dadas pelo Estado, mas o Estado não consegue dá-las e, no fundo, um conjunto de pais organizou-se em vários pontos do país e formaram as suas associações, e são essas associações que estão a dar essa resposta. Se depois nem o Estado, nem mais nenhuma entidade ajuda estas associações, é muito complicado. Porque lá está aquilo que falávamos há pouco, as necessidades mantêm-se e as pessoas continuam lá, não é? Patrícia, aquilo que eu te ia perguntar há pouco era se queres colocar já a tua pergunta e depois colocamos as duas últimas. Pois seria mesmo melhor e tem a ver com vocês, as mães. O que é que consideram mais difícil a nível pessoal como mães de autistas? São várias coisas, mas sobretudo o que me torna mais triste e angustiada é quando vejo o meu filho mais triste e angustiado no seu dia a dia. E eu tento perceber porque é que ele está assim e ele não me consegue transmitir o porquê daquilo. E o que me angustia, apesar de toda a minha luta, da nossa luta, de ter preparado equipas e ter feito tudo e mais alguma coisa, é quando eu não estiver cá, como é que é? E isto é uma constante mesmo, e acredito que é uma constante de todos os pais, porque as pessoas com autismo são inocentes e não falam, não dizem as coisas de forma clara e objetiva sobre aquilo que as incomoda. Pode haver aqui algum problema naquilo que podem transmitir. Se eu tenho uma dor de cabeça, vou dizer, olha, hoje não vou render muito porque tenho uma dor de cabeça. Mas a pessoa com autismo não vai fazer isto ou temos técnicos muito bons e pais que gerem as instituições de forma muito, muito honesta e imparcial, ou então isto é uma angústia. Mas o que mais me faz sofrer é quando vejo o meu filho triste. Isso é para mim, porque não... E às vezes é por coisas tão pequenininhas que não faz sentido nenhum. Mas pronto. Ok. Há tanta coisa, não é? Eu acho que eu estou aqui um bocadinho como a Elsa. Eu acho que no limite o que nos angustia é sabermos, quando nós estivermos cá, se eles vão estar bem, não é? Se eles vão estar bem não só sob o ponto de vista material, físico, mas se eles vão estar com alguém que os entenda e que comunique com eles e que os perceba e que os integre e que os ouça e que ouça a voz dele, não é? Alguém que depois não decida por eles, mas decida com eles e para ele. Portanto, há toda esta componente, ok, se ele vai ficar bem fisicamente, materialmente, se ele vai ter uma casa, se ele vai estar bem durante o dia, mas se ele vai estar feliz, não é? Se as pessoas conseguem ir e chegar a ele e realmente ele poder ser e estar da forma que ele quer e que ele é. Depois, no dia-a-dia, eu neste momento tenho 2 adolescentes, portanto eu não sei qual deles me dá mais trabalho, se o autista, se o neurotípico. Eu diria que é o neurotípico, porque ainda hoje à hora do almoço, eu estava a vir para cá e ele telefonou-me: mãe, preciso de dinheiro para o almoço. Eu disse: ó Francisco, mas eu estou a entrar no comboio. Portanto, quando se tem filhos adolescentes é complicado, não é? A pessoa distanciar-se desta preocupação e do que é ter 2 filhos adolescentes. Necessariamente o dia-a-dia de uma mãe de um jovem autista é diferente, é mais desafiante, é mais limitante, não é? Porque quando pensamos em jovens adolescentes que já estão muito mais independentes, o meu filho autista está dependente de mim como estava dependente quando tinha 18 meses, portanto em termos de diários, e portanto os desafios são constantes. E aquilo que eu trabalho interiormente, não sozinha, mas
com a minha família, nomeadamente com o meu marido e com o irmão do Francisco, é este propósito de é um bocadinho aquela frase, não é? Se a vida me dá limões, eu faço limonada, não é? É realmente tirar o máximo partido da minha vida, o máximo partido daquilo que Deus me apresenta todos os dias e tentar ser cada vez melhor e tentar que realmente os que estão à minha volta sejam felizes e que eu também seja feliz com todos estes constrangimentos. Todas as pessoas têm constrangimentos, todas as famílias têm constrangimentos. Um filho com autismo, sim, é desafiante, mas há muitas outras situações que nós conhecemos de familiares nossos e de amigos nossos que também têm situações muito, muito desafiantes na sua vida. E, portanto, aquilo que nós, enquanto mães de jovens autistas, não é? Tivemos aquela fase do diagnóstico, não é? Que foi complicado, tivemos a fase da escola, agora temos a fase da adolescência, a Elsa já tem um filho adulto, perante os desafios do dia-a-dia, termos uma mente aberta, sermos positivos, sermos confiantes, sermos resilientes, como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa, porque a vida tem desafios sempre para todos, não é? Eu gosto muito daquele poema da Sofia de Melbrenner, poder ser não ter laços nem limites, ó vida de 1000 faces transbordantes, para responder aos teus convites, de acordo com a beleza dos instantes, agora não me consigo lembrar, mas portanto é esta disponibilidade que nós temos que ter todos os dias para ser feliz e para fazer os outros felizes. É mais desafiante com o autismo, mas se calhar por causa disso é que é mais belo também. Para concluir, que esta conversa já vai longa, para quem nos está a ouvir e queira ajudar ou contribuir de alguma forma em prol das vossas associações, como é que o pode fazer? E se quiserem entrar em contacto convosco, onde é que deve ir? Meios, telefone, e-mail, tudo. Pronto, então é assim, o nosso site está em reformulação, mas podem procurar a PPDA Coimbra que encontram de certeza absoluta. Ao encontrar a PPDA Coimbra também tem o Facebook. Também tem o Facebook que nós fazemos a festa, tiramos os foguetes, estamos lá, fazemos lá tudo. E depois, é assim, pessoas que infelizmente têm coimas, pensem em nós e vão-nos dar o dinheiro das coimas a nós. No IRS também, atribuam a consignação do IRS, donativos. Pessoas que estão reformadas, que têm artes, podem ser voluntárias, podem nos ajudar com as pessoas com autismo, ou a própria instituição tem sempre coisas para fazer. Portanto, fica ao critério de cada um. Contactos é sempre a PPDA Coimbra, porque depois é muito difícil estar aqui a especificar. E lá vão encontrar os sites dos projetos todos que nós estamos a desenvolver. Igual à Elsa, não é? Inovar Autismo, Facebook, Instagram, site, LinkedIn, ok, está em todo lado. Eu não sei o telefone de cor, o único telefone de cor que eu sei é o meu e do meu marido, porque eu decorei quando namorava, no tempo da Pedra Lascada. Para além do que a Elsa disse, que é voluntariado, venham trabalhar connosco, jovens universitários, venham fazer os estágios curriculares connosco, venham fazer os estágios profissionalizantes connosco. Nós estamos sempre abertos a receber estagiários, a receber alunos que queiram fazer, por exemplo, teses de mestrado sobre, por favor, aquela tese de mestrado clássica, como é que foi o diagnóstico, já estamos cansados. Queremos ideias novas, queremos teses de mestrado novas, queremos doutoramentos novos nestas áreas em que nós trabalhamos da inovação. E depois, eu acho que tanto eu como a Elsa, o que nós precisamos é de parcerias para a comunidade. Estava-me a lembrar agora, empresas de Coimbra, por favor, vão ter com a PPDA Coimbra para acolherem jovens autistas e façam o esforço de acolher depois esses jovens autistas como seus empregados e como seus trabalhadores. E o mesmo em relação a inovar. Nós precisamos é que realmente a sociedade venha ter connosco e queira trabalhar. E, portanto, o que nós precisamos mais é mesmo de parcerias e de pessoas de boa vontade que queiram ser verdadeiramente inclusivas, autarquias, empresas, clubes. Eu acho que é o que nós precisamos mais é de parcerias e de pessoas que queiram trabalhar connosco e que nos queiram incluir nos seus projetos. É um bocadinho por aí, as parcerias são super importantes.
terem-nos em conta. Nós vamos à luta, nós vamos ter, mas também incluam-nos. Venham à nossa procura também. Não somos só nós que vamos à procura. Venham à nossa procura também. Ou seja, faz parte da sociedade. Ana e Elsa, muito obrigada. Foi ótima esta conversa, foi um bocadinho mais extensa. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair um novo episódio. E claro, visitem o nosso site e subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das notícias da Federação e das nossas associações federadas. Muito obrigada, encontramos-nos numa próxima conversa sobre autismo. Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.